Bem, olá a todos. Meu nome é Alexandre Bisoto de Carvalho e eu vou apresentar para vocês uma aula hoje sobre entropia e energia livre de Gibbs. Bem, para iniciarmos, é interessante entendermos de onde nasceu, esse conceito de entropia e energia livre de Gibbs, né? Então, a primeira pergunta, que os pesquisadores fizeram, no século XIX foi por que algumas reações químicas acontecem e outras não. Ou ainda mais, por que alguns processos são mais espontâneos do que outros, né? Então, a fim de responder essa pergunta, essas perguntas, esses questionamentos, em 1864, Julius Thomson e Marcelin Berthelot, né, foram os primeiros em explicar a espontaneidade das reações químicas. Bem, o princípio de Thomson e Berthelot, que eles elaboraram, a fim de tentar explicar a espontaneidade das reações, diz o seguinte: dentro de um conjunto de reações químicas possível, nas mesmas condições e fases de agregação, ocorrerá primeiro espontaneamente aquela que for mais exotérmica. Bem, o conceito de reação exotérmica e endotérmica está associado ao conceito termoquímico de entalpia, já previamente visto na disciplina. E não tem como nós correlacionarmos a entalpia, que está associada a uma troca de calor à pressão constante, ao conceito de conservação de energia da primeira lei da termodinâmica, onde a gente tem que a variação de energia interna está associada à variação de calor menos a variação de trabalho. Então, Thomson e Berthelot associaram a entalpia, a função de estado de entalpia, que já era conhecido na época, para poder explicar a espontaneidade das reações químicas. Então, eles associaram que quanto menor esse valor de ΔH, maior a liberação de energia, porque o seu valor de ΔH é negativo, o processo é exotérmico, libera energia. Não é isso? Maior a estabilidade dos produtos formados na reação e, portanto, mais espontânea é essa reação. No entanto, isso funciona bem para alguns casos, mas existem processos endotérmicos que são espontâneos, ou seja, isso viola o princípio que eles elaboraram. E ainda mais, que apenas a função de estado de entalpia não é um parâmetro termodinâmico totalmente completo para determinação da espontaneidade das reações. Ou seja, apenas essa função de estado não é suficiente para se explicar se uma reação vai acontecer ou não. Então, em 1854, um cientista muito importante, o Rudolf Clausius, um físico-químico alemão, ele propôs que a entropia, ele propôs uma função de estado, denominada entropia, que relaciona a espontaneidade das reações químicas com o aumento do desordenamento de um sistema químico. Clausius também diz, em outras palavras, que a entropia do universo é constante, e a entropia do universo ela tende a um valor máximo, ou seja, ela se comporta como uma função de estado que age como um incremento que vai aumentando cada vez mais até um valor máximo onde ela fica constante. Então, para podermos entender o termo de desordem enunciado por Clausius, eu coloquei aqui de maneira mais didática 3 Erlenmeyers aqui com uma mesma substância em 3 estados físicos diferentes. Então, o termo de desordem pode ser associado principalmente à distribuição molecular, atômico-molecular desses sistemas. Ou seja, um sólido cristalino ele possui maior ordenamento dos seus átomos na estrutura. Isso faz com que ele tenha uma desordem menor, ou seja, um estado de entropia menor, do que a mesma substância em estado líquido. Já no estado líquido, a gente tem maior desordem, maior desordenamento, maior desorganização desse sistema, levando a um estado de entropia maior do que no estado sólido. E se nós levarmos essa substância ao seu estado gasoso, existe ainda maior, vamos falar em termos também de cinética molecular, maior desordem do sistema, maior frequência de colisão dessas moléculas, caracterizando assim, então, um maior estado de entropia. Então, Clausius traz aqui
né, a entropia como uma função de estado que correlaciona principalmente a desorganização dos sistemas. Quanto mais desorganizado um sistema, maior é a entropia do mesmo. Bem, existem alguns fatores, né, primordiais, né, que alteram a entropia. Bem, o primeiro deles é a temperatura, né, pessoal? A temperatura está associada principalmente à cinética molecular e à frequência de colisão. Se a gente tem um sistema termodinâmico e aumenta cada vez mais a temperatura do mesmo, ou a gente vai ter mudança de fase, né, como consequência, e também, né, maior cinética molecular, maior frequência de colisão, maior desordem. Então, sim, a temperatura é um fator aí muito importante, né, que altera a função de estado de entropia, ou seja, quanto maior a temperatura, maior a entropia do sistema. Nós temos aqui também, né, como uma ilustração, né, desses termos de temperatura e organização, né, como já disse no slide anterior, né, as mudanças de estado físico. Né? Então nós temos aqui o gelo, né, que derrete, né, passa do estado sólido para o estado líquido, e continuando aí o aumento de temperatura, a gente leva esse estado ao estado gasoso. Né? Então a gente tem que nas mudanças de fase, né, a entropia do estado sólido ela é menor que a entropia do estado líquido, que é menor do que a entropia do estado gasoso. Um outro fator também que altera a entropia é a dissolução de um sólido no líquido. O sólido, né, no seu estado como soluto, né, antes de ser adicionado ao solvente para formar a solução, ele tem um estado de entropia menor, do que quando ele entra em contato com o solvente e é onde acontece a dispersão, né, dessas moléculas, né, no solvente, fazendo com que aumente o estado de entropia do sistema termodinâmico. Ou seja, quando nós dissolvemos um soluto no solvente, nós promovemos um aumento de entropia do sistema. Um outro exemplo também interessante, outros dois exemplos interessantes, estão relacionados com a expansão de um gás. Então, nós temos um sistema aqui, né, com um gás confinado. E aí acontece que quando a gente promove o aquecimento desse gás, a gente tem uma variação do volume, ou seja, um aumento, né, uma maior frequência de colisão dessas moléculas, né, promovendo maior desordenamento, né, do sistema. Ou seja, a expansão de um gás, né, o aumento desse volume, né, faz com que ocorram maiores probabilidades, né, de organização de sistema em microestados. Eu vou falar um pouco disso mais para frente com relação à probabilidade, à estatística da entropia, que é também um fator muito importante na determinação dessa função de estado. Mas aqui no caso, na expansão de um gás, né, após o mesmo ser aquecido, né, a gente tem um aumento da entropia desse sistema. E é também, né, plausível nós pensarmos que a alteração também no número de partículas de um sistema termodinâmico qualquer também traz uma alteração da entropia. Né? Então eu trouxe aqui como exemplo, né, a degradação, né, do carbonato de cálcio em óxido de cálcio e CO2. O CO2 sai do sistema, ele é liberado do sistema em estado gasoso, ou seja, há perda de partículas, né, desse sistema. Isso faz com que altere a entropia do sistema também. Ou seja, com esses fatores que alteram a entropia elucidados, a gente pode chegar à seguinte conclusão. A função de estado de entropia ela é dependente da temperatura, da pressão e da quantidade de N de partículas que compõem o sistema termodinâmico. Bem, a função entropia, função de estado entropia, né, ela é abordada matematicamente de diversas maneiras, né, mas primordialmente falando, o conceito de entropia, a gente tem como a entropia como a diferença, né, entre a entropia dos produtos menos a entropia dos reagentes. E aqui vale lembrar uma coisa muito interessante que gera muita dúvida, né, é uma fonte de erro muito grande que vocês cometem com relação à determinação da entropia padrão, né, de substâncias simples. Né? Quando nós estávamos estudando termoquímica e entalpia, para substâncias simples, qual que era o valor de entalpia? Era zero. Né? Então, quando a gente pegava oxigênio molecular, hidrogênio molecular, N2, sempre que a gente olhava na tabela, esses valores de entalpia eram igual a zero. No caso da entropia, isso muda. Né?
Mas não é tema da aula de hoje, mas não tem como citar, né? Senão vocês não vão entender a solucionar os exercícios, como solucionar os exercícios, mas a entropia padrão de substâncias simples não é zero, porque pela terceira lei da termodinâmica, a entropia padrão dos seus elementos em estados ideais é zero apenas no zero absoluto. Apenas quando você atinge um estado de zero Kelvin, a gente pode falar que as entropias padrões desses elementos é igual a zero. Então, diferentemente, quando a gente está estudando termoquímica, a gente não considera como zero o valor das entropias para substâncias simples. Certo? Isso é muito importante. Bem, da definição clássica de entropia, né, nós temos que a variação ds, variação infinitesimal dessa função do estado de entropia, ela é igual à variação desse calor, né, um calor num processo reversível a uma dada temperatura. Então a gente tem que ΔS, né, para um sistema finito, é igual à integral da função de calor em função da temperatura. Então, em termos quantitativos, nós temos aqui que uma variação de entropia maior do que zero caracteriza um processo espontâneo. E um processo onde a entropia ela é menor do que zero caracteriza principalmente um processo não espontâneo. Bem, é impossível nós estudarmos termodinâmica, né, espontaneidade de reações, seja para entropia ou energia livre de Gibbs, como eu vou falar mais para frente, sem tocar no gás ideal. Sistemas ideais onde a gente pode mexer com as variáveis e não vamos encontrar grandes problemas, porque são sistemas idealizados, né? São sistemas que não fogem muito à regra, não têm comportamentos anômalos em alguns casos. Então, da primeira lei da termodinâmica, nós temos que a variação da energia interna, dU, é igual a dQ menos dW. Né? E num processo isotérmico, ou seja, a temperatura constante, a energia interna é igual a zero. Então, isso faz com que a variação de calor seja igual à variação de trabalho, né? Ou seja, dQ igual a dW. Então, o trabalho, né, está relacionado principalmente com a variação de volume de um gás a pressão constante, ou seja, PdV, e, portanto, a gente tem a seguinte explanação. dQ igual a dW, que por sua vez é igual a PdV, né? E dQ pode ser associado, então, à integral de V0 até Vf de PdV. Da equação, né, da lei dos gases ideais, em que PV é igual a nRT, se nós isolarmos a variável P, pressão, nessa equação, né, nós temos que P é igual a nRT sobre V. Então, se nós substituirmos, introduzirmos esse P dentro da integral, nós temos a seguinte relação, que dQ vai ser igual a integral de V0 até Vf de nRT sobre V dV, né? Só que esse calor, essa variação de calor, né, em uma dada temperatura, está associada a quem? À entropia. Então, se a gente associar então, a integral ds igual a integral de dq de um processo reversível em uma temperatura, né, dado que a expansão, né, de um gás ideal é um processo reversível, muitas das vezes, então a gente tem aqui que nRT sobre T, nRT-V sobre V, né, a gente vai cortar os T's, né, esse T some com esse T, então vai sobrar só NR sobre V dV. A gente sabe que a integral de 1 sobre x é ln de x, então a integral de 1 sobre V dV é ln de V. Né? Aplicando aí o teorema fundamental do cálculo, né, nós temos aí que NR ln de Vf sobre V0 é igual à variação de entropia de um gás ideal. Aqui eu trouxe um exemplo, né, só para fixação, para termos de curiosidade aqui, para vocês entenderem melhor como é que funciona essa história, onde pede aqui o cálculo da variação de entropia molar padrão para a combustão do metano, né, o CH4. Então a gente tem aqui CH4 reagindo com 2 mols de oxigênio molecular, formando dióxido de carbono e água. Aqui nós temos essa tabela, né, que relaciona a espécie e os valores de entropia molar padrão. E observem que se a gente estivesse trabalhando com entalpia, esse valor de oxigênio, esse valor aqui seria quanto? Para entalpia seria zero, porque é uma substância simples. Mas como nós estamos tratando de entropia, só seria zero no zero absoluto.
né? Eu estou repetindo isso várias vezes porque isso tem que ficar muito claro, né? Muitas das vezes vocês vão resolver um exercício e colocam o valor de entropia molar para substâncias simples como zero e erro, né? Então, se atentem a isso, fiquem espertos, né? Então aí, basicamente, né, a gente vai pegar, vai utilizar essa fórmula, né, que ΔS é igual ao somatório associado a esse coeficiente estequiométrico Ni, né, S molar dos produtos menos dos reagentes, né. Isso aqui é um processo análogo que a gente trabalhava com a lei de Hess, né, na termodinâmica, na termoquímica, perdão. Então, aqui substituindo esses valores, né, de entropia dos produtos e dos reagentes, a gente tem aqui como produto, né, da reação CO2 e água. Então, 1 mol de CO2, 213 joule por Kelvin vezes mol, mais 2 mols, né, relacionados à água, menos o somatório aí das entropias padrão molar, né, tanto aí do metano quanto do oxigênio. Então, aí dá um valor então, negativo, né, de menos 5,2 joule por Kelvin. Falando então, demonstrando que isso não é um processo que acontece espontaneamente, né? O metano ele não entra em combustão espontânea, né, com o oxigênio como comburente sem uma fonte de ignição. Não é isso que a gente observa. Então, esse valor de entropia negativo está coerente com a realidade, né, que a gente encontra empiricamente. Um outro exemplo também que eu trouxe aqui, né, foi um processo reversível, né? Calcule a variação de entropia quando 0,5 mol de um gás ideal sofre uma expansão isotérmica de um volume inicial de 10 litros para um volume final de 75 litros. Afirme se o processo é espontâneo ou não. Então, aqui nós vamos aplicar aquela forma que eu deduzi alguns slides para trás, né? Com relação ao gás ideal, né? Ou seja, ΔS então é NR Ln de V0 sobre Vf. Então, ΔS vai ser 0,5 mol vezes a constante dos gases, né? Vezes Ln, 75 sobre 10. Isso dá, então, portanto, um valor positivo. Então, naturalmente, esse processo ele é espontâneo porque a variação de entropia é maior do que zero. Beleza, pessoal? Portanto, ΔS maior que zero, processo espontâneo. Bem, com relação a entropia, né, é impossível, né, nós estudarmos entropia, sendo que um dos quesitos mais importantes é a segunda lei da termodinâmica. Né? Quando nós trazíamos lá o conceito da primeira lei da termodinâmica, a gente associava muito ao processo de conservação de energia. Aqui, no caso da segunda lei da termodinâmica, algum outro quesito é levado em consideração para poder explicar, né, a espontaneidade das reações. Por que algumas coisas acontecem e outras não? Então, peguei aqui, né, tirei como exemplo aqui uma xícara quente de café, onde normalmente a gente observa o que? A troca de calor, né? Esse café, se você deixar ele em cima da mesa, né, na mesa do café da manhã, e for deixando e não tomar ele vai acabar esfriando. Né? Ele entra em equilíbrio térmico com a hora, ou seja, ele sai de um estado de maior energia e a sua temperatura vai igualando com a temperatura do ambiente, da vizinhança, né, até chegar no equilíbrio. Ou seja, o café ele sai de um estado de maior energia e vai para um estado de menor energia. Mas se considerarmos, né, apenas os conceitos de conservação de energia da primeira lei da termodinâmica, o processo inverso também poderia acontecer. Por que não acontece? Por que a gente não tem energia, não tem troca de calor da vizinhança com o sistema? Né, tá certo? Então, isso é um conceito de por que algumas reações acontecem ou não. Ou seja, a segunda lei da termodinâmica está associada à direção. Né? Essa espontaneidade está associada não só apenas aos conceitos de conservação, mas agora também de direção. Então, o processo termodinâmico ele ocorre espontaneamente em apenas uma direção. Né? Então, como eu já disse, né, pela primeira lei da termodinâmica, a gente associa essa espontaneidade à conservação de energia, mas a segunda lei ela vem para complementar de maneira mais robusta a espontaneidade com apenas a direção também, né, de uma reação ou de um dado fenômeno. Né? Então, exemplificando então que o ΔS do universo tem que ser maior ou igual a zero. Né?
Ou seja, como eu já disse, né, essa entropia ela vai aumentando, aumentando, aumentando cada vez mais, ela vai incrementando até chegar num valor máximo em que ela fica constante. E aí está determinada, então, a segunda lei da termodinâmica nesse ponto de vista. Bem, rapidamente, né, explicando aqui que esses processos eles tendem a sair, né, de uma maior energia por uma menor energia. Então, quando não perturbados, né, os sistemas tendem a sofrer mudanças espontâneas até atingir o equilíbrio. Então, eu só trouxe esse exemplo do café aqui quente, esfriando, mas tem outros, né, como por exemplo o ferro enferrujando. Por que a gente não tem ferro enferrujado virando ferro metálico? Então, é um processo que não acontece nessa direção. Provavelmente a entropia dessa reação química é negativa, se a gente colocar isso no papel. Então, só para vocês entenderem que as reações químicas elas têm uma direção para acontecer, por isso que umas acontecem mais do que as outras. Bem, existe também, pessoal, uma relação estatística, probabilística muito interessante com relação à entropia. Né? Então, a segunda lei da termodinâmica, né, ela é uma consequência direta, né, de um postulado, né, feito por Boltzmann. Aqui eu até coloquei, achei interessante, porque é notório isso, né? Muita gente conhece, mas essa equação ela tá grifada, né, no túmulo do Boltzmann, do Ludwig Boltzmann, né, em Viena, na Áustria, em que S é igual a K log de W. Né? Ou seja, qual que está associada essa igualdade está associada à probabilidade de se atingir microestados, tá certo? Esses microestados seriam estados de organização de átomos e moléculas. Né? Então, muitas das vezes a gente escuta muito falando que a entropia é exclusivamente uma função do estado que relaciona a desordem do sistema, mas também está associada, né, a como esses sistemas se organizam em microestados em termos de probabilidade. Então, é uma visão matemática, né, organizacional, né, probabilística que o Boltzmann trouxe, que é uma outra visão que eu achei interessante para trazer aqui para vocês, que não só a desordem também faz parte, mas também a organização. Então, pode ser uma visão antagônica, que tanto que a ida e a volta funciona, mas a probabilidade aqui também de se atingir microestados é uma definição matemática de entropia muito importante na termodinâmica, inclusive. Bem, a segunda lei da termodinâmica ela é interessante porque ela tem uma aplicação do ponto de vista mais prático, sabe, pessoal? Então, o entendimento, né, e a construção de máquinas térmicas, principalmente na Revolução Industrial, né, foi muito embasado, né, nessa característica, né, nessa perspectiva termodinâmica, né, onde a gente tinha as caldeiras, né, as máquinas a vapor, né, onde a gente tem basicamente a conversão de energia térmica em energia mecânica. Tá certo? Então a gente tem uma caldeira, né, que faz a água entrar no estado de vapor, e essa água, então, no estado de vapor, por diferença de pressão, ela faz o pistão se movimentar, e aí, então, a gente tem a conversão em energia mecânica, né? Ou seja, térmica em mecânica. No entanto, né, nós temos para a segunda lei da termodinâmica dois enunciados muito importantes, que é o enunciado de Clausius e o enunciado de Kelvin-Planck. O enunciado de Clausius trata basicamente daquilo que eu já falei, que são os estados que saem de maior energia para menor energia, em que ele diz que o calor não pode fluir de maneira espontânea de um corpo com temperatura menor para outro corpo de temperatura mais alta. Ou seja, não acontece. E o enunciado de Kelvin-Planck fala que é impossível a construção de uma máquina que, operando em um ciclo termodinâmico, converta toda a quantidade de calor recebida em trabalho. Ou seja, isso talvez seja um dos maiores problemas, né, da engenharia, principalmente engenharia de motores, onde se pretende cada vez mais converter energia térmica em trabalho mecânico. Né? Mas acontece que muito dessa energia ela é dissipada, seja em atrito, energia sonora, enfim, outros trabalhos aí, né? Misteriosos aí, que roubam energia. No entanto, né, então, é impossível chegar a ser uma máquina ideal, real, né, em que a gente tem 100% de conversão de energia térmica em energia mecânica. Tá certo, pessoal?
Bem, talvez a maior contribuição, tá certo, da entropia para a termodinâmica, né, seria o desenvolvimento, né, pelo Josiah Willard Gibbs, né, é um cientista fenomenal, primoroso, né, tanto para a física quanto para a química, né, em que ele fala o seguinte, né, determinar a espontaneidade de processos apenas com base na entropia não é muito útil. Por quê? Porque a gente também precisa determinar a variação de entropia das vizinhanças. Se a gente está levando em consideração apenas o sistema, a gente não está levando em consideração as vizinhanças nem o universo, né? Então, em 1883, o Gibbs ele desenvolveu o critério, né, para a função de estado, que foi batizado como seu próprio nome, energia livre de Gibbs. E aí livre porque esse termo livre está associado, né, a uma reação química que pode ser livre para poder realizar qualquer tipo de trabalho, certo? Em que queira se associar. E essa função de estado ela tem principalmente prever a espontaneidade das reações químicas a pressão e temperatura constantes, que é o nosso mundo real, certo? Nós temos aqui da segunda lei da termodinâmica que a variação de entropia do universo ela tem que ser maior ou igual a zero. Essa entropia do universo ela está associada ao somatório, né, a soma da entropia da vizinhança mais a variação de entropia do sistema. E como nós temos lá, né, que um calor num processo reversível, né, está associado à entalpia, porque a gente tem a pressão constante, não é isso? A entalpia não é a troca de calor na pressão constante. Então, Gibbs vem trazendo essa perspectiva de processo em temperatura e pressão constante. Então, está associado à entalpia, certo? Então, nós colocamos aí, multiplicando por T, né, os dois lados aí da equação, esse T vai cortar com esse T, e nós temos aqui, por definição, que G, né, G, energia livre de Gibbs, é definido como a entalpia H menos TS. E para T e P constante, a gente tem que ΔG é igual a ΔH menos T ΔS. Essa equação aqui é a equação primordial, né, que exemplifica a energia livre de Gibbs. Então, quando G, aí nós fazendo uma correlação aqui interessante, quando o G diminui em um processo, a pressão e a temperatura constantes, a entropia do universo aumenta e o processo é espontâneo. Então, se a gente tem aqui essa correlação que ΔG é igual a menos T ΔS do universo, a gente tem que quanto mais negativo é esse valor de ΔG, ou seja, mais espontâneo, né? ΔG menor que zero é um processo espontâneo, vou mostrar daqui a pouco, mais positivo fica o ΔS, ou seja, mais espontâneo. Se ΔS maior que zero, o processo é espontâneo. Com ΔG menor do que zero, a gente tem também um processo espontâneo. Então, esse balanço matemático aí corrobora com o comportamento físico das coisas. Bem, só que fazendo um contraponto, né, matemático, né, e físico, né, com relação a essas entidades termodinâmicas, a gente tem que G é definido como H menos TS e a entalpia é definido como energia livre mais PV, como mostrado lá no início da aula. Se nós pegarmos e juntarmos, né, essas entidades, a gente tem que G é igual a U mais PV menos TS. Então, dg, colocando uma variação infinitesimal, né, nessas variáveis termodinâmicas, aí, a gente tem que dg é igual a du mais dpv menos dts. Esse dpv, que está relacionado a esse trabalho, e aí que vem, né, talvez um detalhe importantíssimo, né, com relação à energia livre de Gibbs, esse trabalho está associado a um trabalho de expansão, mas também a um trabalho que não é de expansão. Tá certo? Que é aí que vem o pormenor dessa função de estado termodinâmico. Ela está associada a um trabalho também que não é um trabalho de expansão. Então, associando aí, né, ao conceito de energia livre, né, de energia interna, perdão. Então, a gente tem que dU é igual a TdS menos PDV mais dW de um trabalho que não de expansão máxima, não de expansão máxima. Então, a gente correlacionando isso com a energia livre de Gibbs dg, então isso vai ficar igual a du mais dpv menos dts, como já demonstrado aqui.
E juntando todas essas conjecturas matemáticas e físicas aí, junto na expressão de dg, a gente tem que dg é igual a TdS menos PDV mais dW de trabalho máximo de não expansão, mais PDV mais VDP menos TdS menos SDT. E aí vocês podem perceber que algumas entidades aqui podem ser cortadas, né? Positivo com negativo de TdS, menos PDV com mais PDV, sobrando apenas aqui, falando então que dG, né, variação da energia livre de Gibbs, é igual a um trabalho de não expansão máxima, mais VDP mais SDT. Mas, né, a energia livre de Gibbs, né, é associada a processos a pressão e temperatura constantes. Né? Então, o que acontece com esses termos? Né? A diferencial de uma constante é igual a zero. Então, vai falar que apenas que dG é igual a dW de um trabalho máximo de não expansão. Então, levando isso para um sistema finito, né? ΔG é igual ao trabalho de não expansão máxima. Bem, de maneira análoga ao que a gente conhece, né, com relação à lei de Hess, né, lá da termoquímica, novamente aqui associando, né, porque é algo que a gente já estudou, a gente tem que a variação da energia livre de Gibbs ela também está associada, né, ao somatório da variação da energia livre de Gibbs, né, padrão dos produtos, associado ao coeficiente NI estequiométrico, menos o somatório, né, dos reagentes. E os valores, né, como eu já adiantei antes, que para um ΔG maior que zero a gente tem um processo não espontâneo, para um ΔG menor do que zero a gente tem um processo espontâneo, e um processo de ΔG igual a zero está associado a um processo em equilíbrio. E aí eu abro um parênteses aqui para processos em equilíbrio, é que a energia livre de Gibbs está associada também, principalmente ao estudo do equilíbrio químico, certo? Então, nós vemos lá na frente, que até é matéria das próximas aulas, né, que o ΔG é igual a menos RT de K. Tá certo? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas ou seja, é uma função de estado muito importante na determinação também das constantes, do valor, né, das constantes de equilíbrio, associado então com essa função de estado. Certo? Só uma curiosidade aqui, que nós vamos estudar isso mais para frente. Então, trouxe aqui um exercício rápido, né, só para vocês fixarem, né, a ideia, considerando aqui a reação de combustão do propano. Tá certo? Então, o propano ele entra em combustão, entra em contato com oxigênio, formando dióxido de carbono e água. Então, nós temos como dados aqui, né, as energias livres de Gibbs de formação. Ele pede aqui na letra A o cálculo, né, do a formação, o ΔG de reação padrão de combustão, né, do propano. Ele pergunta se essa reação é espontânea ou não. E aí, por fim, ele pergunta qual será o trabalho máximo de não expansão. Então, o que nós vamos fazer aqui, basicamente, é se aplicar a fórmula demonstrada no slide anterior. Então, se a gente tem aqui, nós temos que tomar cuidado, né, com a diferença aqui que a energia livre de Gibbs, assim como a entalpia, relaciona aqui para substâncias simples, né, é igual a zero. Tá? Então, só a entropia, quando a gente vai mexer com termodinâmica, a gente tem que ficar esperto com isso para não errar o exercício, tirar zero na prova. Mas aqui no caso da energia livre de Gibbs, a gente também associa que substâncias simples têm variação de energia livre de Gibbs igual a zero, assim como na entalpia, tá certo, pessoal? Então, substituindo os valores aqui, nós vamos encontrar um valor de menos 2.108,11 kJ por mol. E aí ele pergunta qual será o trabalho máximo de não expansão, como demonstrado nos slides anteriores, né? Está associado, então, né, ao módulo, né, desse trabalho de não expansão, na verdade, é igual à variação da energia livre de Gibbs. Então, se aqui deu um valor de menos 2.108,11 kJ por mol, nós temos aqui que o valor desse trabalho máximo de não expansão como 2.108,11 kJ por mol. Aqui é um segundo exercício também que eu trouxe para vocês, que considera a reação de formação da amônia. Né?
Só que aqui com diferença seguinte, ele pede o cálculo do ΔG, mas ele não te dá as energias livres de Gibbs das entidades aqui. Ele dá apenas as entropias molares padrão e a entalpia molar padrão. Então, basta o quê? Ele quer o cálculo, né, do ΔG de formação, do NH3 a 298 Kelvin, e pergunta se a reação vai ser espontânea. E ele pediu também para indicar se o aumento da temperatura seria um fator importante nessa espontaneidade. Então aqui nós temos aqui, né, para o cálculo da entropia, assim como nós fizemos lá atrás no outro exercício, né, apenas a associação da entropia molar padrão dos produtos com dos reagentes, a gente consegue encontrar então a entropia molar da reação. E no caso da entalpia também, levando em consideração aqui, né, que tanto o nitrogênio molecular quanto o hidrogênio molecular possuem entalpia igual a zero por serem substâncias simples. Como vocês podem ver aqui, né, associado aos reagentes, esse valor aqui está zero. Ou seja, aqui nós temos um processo exotérmico, tá certo? Menos 92 kJ por mol, e uma entropia aqui maior do que zero, né, com valor valor positivo de 198,3 Joule por mol vezes Kelvin. Então, do conceito básico, né, primordial, né, da equação de energia livre de Gibbs, então a energia livre de Gibbs padrão ela é igual a ΔH padrão menos TdS. Então, quando a gente substitui esses valores, né, encontrados nas equações anteriores, a gente tem, então, um ΔG padrão de aproximadamente menos 33 kJ por mol. Falando, então, que ele pergunta se a reação é espontânea, se o ΔG é menor do que zero, reação espontânea. Não é isso? Bem, o aumento da temperatura vai favorecer a espontaneidade da reação? Vejam bem, aqui o valor de ΔS que nós calculamos, ele é negativo, né? E aparece aqui o valor negativo da própria equação, né, da própria fórmula, né, da energia livre de Gibbs padrão. Então o que acontece é o seguinte, menos com menos dá mais. Né? Então, ou seja, quanto mais a gente mexe na temperatura aqui, o aumento da temperatura vai levar a um aumento do ΔG, porque essa entidade matemática aqui, ela vai ficar, esse pedaço aqui, menos com menos, vai ficar positivo, vai ficar cada vez mais positivo, então o valor de ΔG vai ficar cada vez mais positivo. Então, né, nós temos que o aumento da temperatura não vai favorecer a espontaneidade da reação, porque o aumento da temperatura vai levar a um aumento da energia livre de Gibbs também. Né? Então, não vai favorecer. O aumento da temperatura vai favorecer a espontaneidade da reação? Não. Está demonstrado aqui que não. Bem, pessoal, para a próxima aula, nós vamos estudar aqui também a energia livre de Gibbs associada à constante de equilíbrio, que, ao meu ver, é um dos tópicos mais importantes que vai fazer vocês se debruçarem mais, né, no estudo aí com relação a essa função de estado tão interessante. E também nós vamos estudar na próxima aula o potencial químico, né, que está associado à energia livre de Gibbs molar. Tá certo? Então, por hoje é só. Desejo a vocês bons estudos e até a próxima. Obrigado.